Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o ano litúrgico. Estamos no ano C, Evangelho de Lucas, nosso 56º encontro. É o 29º domingo do tempo comum. Neste domingo, a oração ocupa um lugar importante. Jesus havia ensinado os seus discípulos a rezar, ensinando-os o Pai Nosso. O discípulo jamais duvida que Deus escutará logo a sua oração. O discípulo é movido pela confiança. Para sustentar essa oração, devemos estar unidos à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura, que constitui o centro da nossa liturgia da Palavra e das nossas leituras orantes da Sagrada Escritura. E através dessa Escritura, nós temos o acesso, o conhecimento, a salvação em Cristo Jesus. O discípulo deve buscar na palavra o sentido da sua vida e deve viver da palavra, encontrar seu sustento nela, para fim poder então se unir a Cristo Jesus, a chave de toda a interpretação da Escritura. Devemos meditar esta palavra constantemente, estudá-la com fé. A palavra é alimento. A oração é expressão de fé e confiança, que deve ser traduzida em obras concretas na vida, obras de caridade. A palavra de Deus assim nos revela onde está o bem verdadeiro. Nos faz seguir este caminho, entregando-se totalmente a Cristo Jesus. Somente por meio da fé e a oração podemos enfrentar os assaltos do mal e jamais nos permitir de fazer o mal. Jesus vai nos ensinar a rezar sempre, nunca desistir. A antífona de entrada ela é tirada do Salmo 16, versão grego-latina, 17 da versão hebraica. São os versículos 6 e 8. É uma súplica confiante da comunidade que se reúne para celebrar a Eucaristia. E diz: clamo por vós, meu Deus, porque me atendes. Aqui nós vemos a certeza daquele que tem fé. E diz depois: inclinai vosso ouvido e escutai-me. Então nós vemos a súplica da comunidade orante para que ela seja ouvida atentamente por Deus. Depois diz: guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas, abrigai-me. Então aqui se faz referência às duas asas do Pai Eterno, o Filho e o Espírito Santo. Que as pessoas divinas possam proteger os cristãos fiéis. Este Salmo 16, 17 é do tempo do pré-exílio da Babilônia. Portanto, pré-exílio. A primeira leitura ela foi tirada do livro do Êxodo, capítulo 17, do versículo de 8 a 13. O texto que vamos anunciar é uma história que tem a finalidade de recordar a inimizade perpétua entre Israel, isto é, Javé, contra Amaleque. Os amalecitas sempre foram considerados inimigos mortais de Israel. Amaleque veio e combateu Israel em Rafidim. Na Sagrada Escritura, Amaleque representa o mal absoluto.
inimigo do povo judeu, e que o povo de Deus não podia vencer contando somente com suas próprias forças. Foi preciso então na cena uma intervenção de Javé Deus. Em razão disto, Moisés tem de manter as mãos levantadas, com a vara que o Senhor lhe deu para realizar prodígios em nome de Javé no Egito, e mostrar assim, revelar assim, o seu poder. É Deus aquele que salva com mão forte e braço estendido. Com a vara que Javé derrotou o faraó no Egito, agora é a vara que salva o povo de Deus dos amalecitas. Javé luta por Israel quando a vara está levantada. E para ajudar Moisés a permanecer com a mão levantada, aparecem Arão e Hur. E quem combate por Israel, sustentado por Javé, é Josué. Essa leitura evoca o tipo que é Jesus. A colina lembra o Calvário. Moisés lembra Jesus, o iniciador da nova aliança. A vara de Deus lembra o lenho da cruz. Moisés, com as mãos levantadas, lembra Jesus que abre os braços na cruz. A pedra colocada debaixo dele lembra o testemunho de Pedro. Também pode fazer evocação do Calvário. A vitória de Jesus se faz sobre a morte. A vitória de Moisés na leitura se faz contra os amalecitas, através da intervenção divina. Moisés, intercessor da ação de Deus, traz a vitória ao povo de Deus. Jesus, intercessor e mediador da nova aliança, traz a vitória ao povo de Deus na cruz. Josué é aquele chefe militar de Israel. Foi Josué que subiu com Moisés na montanha para receber as tábuas da lei. Outro personagem do texto, além de Arão, que nós já conhecemos, é Hur. Este era responsável, junto com Arão, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da aliança. Jesus é aquele que venceu as forças do mal, simbolizadas em Amaleque. O texto destaca essa vitória e a força da ajuda divina para se vencer então essas forças do mal. A cruz é este lenho, esta vara, que levantada afastou os seres humanos do mal e de suas forças destrutivas. O salmo responsorial é o Salmo 120 e 121. Este salmo é do período do pré-exílio da Babilônia. A estrofe proclama uma certeza de fé. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Ele é criador de tudo e não foi criado por ninguém, porque é eterno. A primeira estrofe é uma expressão de confiança do peregrino que depois que ele foi a Jerusalém peregrinar, ele tem que enfrentar o caminho de volta para casa. Ao despedir do templo, ele recebe a bênção para poder voltar para casa. Ele se lembra dos perigos que o aguardam no caminho de volta. Diante desses desafios de enfrentar a estrada, ele lembra então daquela bênção recebida na liturgia do templo, que é um penhor divino, que protege os peregrinos do perigo. Deus é o socorro do peregrino, este Deus que é Criador. A segunda estrofe afirma que Javé, que abençoou o peregrino no templo, estará vigiando o fiel e não consentirá que ele vacile no caminho de volta à casa. Javé guarda Israel e seu povo, e o peregrino pode retornar
confiante à casa. Terceira estrofe: o Senhor Deus protege o peregrino, protege como guarda, como sombra do sol escaldante. Ele caminha à direita do peregrino, onde as forças da natureza não irão molestar aquele que volta para casa. A quarta estrofe: Javé é a certeza de proteção de todo mal e acompanhará o peregrino no ir e no vir da caminhada. A segunda leitura ela vem tirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Diz São Paulo que Timóteo deve permanecer em oposição aos hereges e manter na sua vida a missão, isto é, a tradição da fé apostólica recebida. Assim ele se manterá firme e não cederá à apostasia, aqueles que abandonam a fé recebida dos apóstolos. Timóteo, para conseguir essa fidelidade, deve se lembrar dos seus mestres de fé. Primeiro, Timóteo, desde a infância, foi instruído na fé por sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E mais tarde foi instruído por Paulo. Ele também deve buscar o apoio na Sagrada Escritura, que ele conhece, então, desde a infância. As Escrituras que fala São Paulo é o Antigo Testamento. Essas Escrituras apontam para o caminho da salvação eterna, quando bem lida à luz de toda a verdade revelada em Jesus Cristo. Jesus é a chave para entender todo o Antigo Testamento. A Sagrada Escritura foi dada por Deus e a Sagrada Escritura possui livros inspirados pelo Divino Espírito Santo. Aqueles que escreveram a Sagrada Escritura foram conduzidos pela terceira pessoa divina, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Deus é o autor principal da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento e também do Novo. A Sagrada Escritura, segundo Paulo, contém a divina sabedoria, sabedoria de doutrina e educação na fé do cristão. Ela é instrumento divino, que faz pessoas conhecerem, discípulos conhecerem a vontade divina, para persuadir os pecadores, aqueles que erram, para corrigir os que buscam conversão e educar o cristão numa conduta reta, ética. A Escritura habilita o cristão o cristão para toda boa obra, toda obra de caridade. São Paulo, então, recorda a Timóteo a sentença imparcial de Jesus, que irá julgar os vivos e os mortos. Por isso, Timóteo deve ser fiel à sua missão. Ele deve proclamar a palavra sem medo. Nada pode impedir Timóteo de pregar a palavra. Não importa se o anúncio da palavra seja oportuno ou não. Timóteo, sem medo, deve repreender, corrigir aqueles que erram, faltam, para que possam voltar à coerência de fé. Deve censurar, admoestar com exortações animadoras, com paciência, sem sair da doutrina. O Evangelho foi tirado de Lucas, capítulo 18, do versículo de 1 a 8. O Evangelho aqui nos narra uma parábola de Jesus, e os destinatários são os discípulos, que caminham com Jesus para Jerusalém, local da sua morte e ressurreição. O objetivo aqui é ensinar seus discípulos a rezar sempre, sem nunca desistir. Para que Deus possa realizar sua promessa, é necessário que nos dirijamos a Ele pedindo-lhe numa oração assídua e incessante. Não se deve fraquejar. Assim Jesus narra a parábola do juiz iníquo, o homem que não teme a ira divina, nem a vingança humana. Deus havia pedido na aliança:
Defendei o oprimido e o órfão. Fazei justiça ao humilde e ao pobre. Livrai o oprimido e o necessitado, tirando das garras dos ímpios. Salmo 81, do versículo 3 e 4. A viúva é pobre, não tem o amparo do marido, é oprimida e indefesa. Deus diz no profeta Isaías: fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Isaías capítulo 1, versículo 17. O juiz não quer defender o direito da viúva. Ele é indiferente, malicioso e surdo a Deus e aos homens. A viúva tem consciência de que ela vai ganhar a questão. Mas ela não pode dar presentes ao juiz porque é pobre. Só lhe resta uma coisa. Aqui vem a sabedoria dela. Voltar sempre ao juiz, importunando-o para que julgue a sua causa. Ela se torna assim persistente. O que conduz o juiz a atender a causa da viúva é que, diante da insistência, ele se quer ver livre dela. Ele está farto de ser importunado. Não é o medo que o faz agir, mas a vontade de acabar com a importunação da viúva. Assim, se uma pessoa tão ímpia em sua consideração com o ser humano e com a lei se deixa comover por puro egoísmo, apenas para se ver livre da mulher, quanto mais Deus atenderá os gritos de socorro de seus eleitos escolhidos. Deus aqui é muito diferente desse juiz iníquo. Assim, a parábola quer nos dizer que devemos orar em todo o tempo e não fraquejar. Deus faz justiça a seus amigos, seus escolhidos, que dia e noite clamam por ele. A comunidade dos discípulos deve aprender que nos momentos de tribulação se deve esperar que a sua oração seja atendida, mesmo que a oração dos escolhidos não seja atendida imediatamente, embora Jesus disse que será atendida logo. Mesmo que se deve perseverar na tribulação e sofrimento. Seguir Jesus é estar disposto a negar a si mesmo e tomar sua cruz cada dia. Se deve perseverar, nunca desistir. Assim, a oração dos escolhidos, oração perseverante, não deixará de ser atendida. Mas a pergunta final de Jesus é séria e nos incomoda. Mas o Filho do Homem, quando vier, no fim dos tempos, isto é a parousia final, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Com a vinda de Jesus, o Filho do Homem, se espera a salvação. Se esta vinda for ou para a salvação ou perdição do ser humano, depende da fé que o Filho do Homem encontrar na sua vinda. A grande tentação é a apostasia da fé. Cabe ao discípulo de Jesus vencer essa apostasia, esta tribulação, e fazer uma decisão radical a favor de Deus. A salvação vem com certeza, mas ela só será concedida com duro combate, com o máximo esforço. Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, com uma perseverança fiel de discípulos de Jesus. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem veio dar a sua vida para a salvação dos homens. Por isto, na comunhão, ele se entrega a nós, inteiro, vivo e verdadeiro, em seu corpo, sangue, alma e divindade, para que possamos aprender a dar a vida também pelos irmãos. Então, esse é o comentário dessa liturgia dominical. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.